vai ser vamos dizer assim, uma pequena amostra do que nós vamos ter em Curitiba em termos de palestra, e para a gente poder já se lembrar que ano que vem a gente vai estar lá em Curitiba, se Deus quiser. Vou apresentar em pé também. Bom dia a todos. Eu quero agradecer o convite da Adriana, né, do IBRAOP, e também eu quero agradecer ao meu coordenador, Paulo Augusto Daskev, que providenciou para que nós estivéssemos aqui e que também tem dado uma força, uma cooperação muito grande para essa participação cidadã que a gente está tendo nas nossas auditorias. Então, eu vou falar um pouco sobre a participação do CREA e das universidades estaduais do Paraná no projeto de obras paralisadas e no projeto Veracidade. E também um pouquinho da participação do Observatório Social, que participou de 2 auditorias conosco, em 2023 e 2024. Então, minha colocação aqui, minha apresentação, vai ser sobre as obras paralisadas, a auditoria. Vou apresentar um histórico, desde quando o Tribunal de Contas do Paraná trabalha com obra paralisada, né? Vou apresentar também o Veracidade, que é o projeto em parceria do Tribunal de Contas com a Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia, conveniado com as universidades estaduais do Paraná, de Maringá, 2 campi, onde tem engenharia civil, que é Maringá e Umuarama, Ponta Grossa, Cascavel e Londrina. E depois eu vou falar dos resultados das nossas fiscalizações nos últimos anos, desde que nós temos um plano de ação de fiscalização com a auditoria de obra paralisada já bem estruturada. Então, o que mudou assim de uns 3 anos para cá? A gente passou, uns 4 anos, na verdade, a gente passou a verificar, assim, a gente não está mais fazendo aquele levantamento completo da obra para ver o que tem de dano ao erário. A gente começou a fazer uma força, na verdade, o Tribunal de Contas voltado à retomada e conclusão dessas obras, porque nós chegamos à conclusão de que uma obra parada é 100% de dano ao erário. Então, é muito mais do que qualquer irregularidade, do que qualquer desvio que possa ter acontecido durante a sua execução. E a gente trabalha assim, desse jeito, para tentar retomar desde 2021. Então, eu vou passar um histórico assim, vou dar uma olhadinha geral aqui para ver se eu não esqueço de nada, desde quando começaram as auditorias de obra paralisada no Paraná. Desde que foi promulgada a Lei Complementar 101/2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, começou no tribunal um pensamento de como organizar as equipes para o setor de engenharia, né, que é um setor pequeno lá no tribunal, poucas pessoas, né? Graças a Deus agora a gente está até conseguindo mais algumas pessoas, com Paulo Augusto lá, mas assim, sempre foi historicamente um setor com poucas pessoas, poucos engenheiros, porque o tribunal tem mais contadores e advogados pelo próprio métier, né, da Corte de Contas. Então, nós começamos em 2000, em 2001 foi criada essa comissão para fazer as auditorias de obras paralisadas. Em 2002 foi criado o nosso Sistema de Informações Municipais. O Sistema de Informações do Paraná é um sistema que tem muitas informações. Eu vou destacar aqui o que ele tem sobre obras, tá? Ele tem desde o cadastro da obra, licitação, acompanhamentos, medições, que a gente tem regulamento que precisa ter foto e todos os índices, todos os serviços pagos, né, naquela medição. Tem também os modelos de termo de paralisação, se a obra está parada ou não. Tem a licitação em si, tem os pagamentos, porque o empenho está nesse sistema, o jurisdicionado, para pagar uma obra, ele tem que estar lá, tem que mostrar para o tribunal que isso aí está empenhado, tem que mostrar os empenhos deles. Tem os aditivos, então, é um sistema bem complexo, esse PIT. Que esse era o primeiro, era só o SIM-AM. Em 2011, foi feito o convênio do tribunal, né, mais pelo setor de engenharia, pela Coordenadoria de Obras Públicas, com o CREA. A gente fez esse convênio, a gente se dá muito bem com eles nos apoiam muito e a gente apoia o CREA também, é uma mão dupla, né?
E ajuda muito a gente pela capilaridade do CREA, porque o CREA está no Paraná inteiro, né? Ele tem inspetoria em todas as cidades maiores. Então, facilita muito, porque quando a gente precisa de alguma coisa, vai lá o fiscal do CREA e faz um atendimentozinho VIP para nós. A gente sempre agradece e também quando eles precisam de alguma coisa, claro que a gente também colabora e contribui, né? Então, 2012 foi o primeiro levantamento de obras paralisadas que o Tribunal de Contas fez com o apoio do CREA. Qual foi esse apoio? Saíram os auditores, olharam um número X de obras e o CREA também olhou um número muito maior de obras do que a gente tem capacidade para olhar, porque eles são muito mais pessoas, né? Mas o que o CREA olha para a gente... Não, né? Voltou? O que o CREA olha para a gente é a situação da obra. Ele vai lá no município, a gente passa as coordenadas geográficas da obra, de acordo com o que está registrado no nosso PIT, né, que é o Portal de Informação para Todos. Ele vai lá ver se a obra está em andamento, se a obra está concluída, se a obra está paralisada. Tem um modelinho de relatório que a gente passou para eles, que eles precisam preencher, e eles passam uma foto em tempo real para nós, se essa obra está concluída, está parada. Então, assim, uma coisa bem bacana. Às vezes, eles não conseguem passar em tempo real, mas eles passam de tempos em tempos os lotes de obras que a gente pede para eles olharem para nós. Em 2015, esse PIT, que antigamente a gente só os tribunais, só o Tribunal de Contas do Paraná e os jurisdicionados, ou seja, quem preenchia, podia ver. Em 2015, começou uma mudança bem grande, que, aliás, já tinha começado em 2012, foi quando, na época da COP, 2014, os estádios da Copa tiveram estagiários da Universidade Federal do Paraná que ajudaram na compilação dos dados das auditorias que nós fizemos em Curitiba, dos estádios, né, na época. Então, já tinha essa participação. Em 2015, o conselheiro achou que deveria abrir o portal de informações para todos, então esse portal passou a ter acesso à população. Só que, assim, pouca gente sabia, né? A gente divulga, mas até o cidadão saber mesmo, de fato, que ele pode olhar lá, que aquilo lá está aberto mesmo, que a gente vai mostrar os dados que estão no tribunal, as pessoas, às vezes, não têm essa informação, não chega até eles essa informação. E, junto com isso, nós também desenvolvemos um trabalho de treinamento, principalmente para os técnicos, para os engenheiros das prefeituras, porque a gente começou a notar assim, que quando a gente fazia auditoria mais pesada, auditoria de conformidade, o engenheiro, que às vezes era um recém-formado, ou mesmo que não fosse um recém-formado, acabava que caía ele que era, na verdade, penalizado, ele que era multado, ele que tinha que devolver o dinheiro, um dinheiro que ele não tinha, né? Porque ele tinha feito alguma coisa errada, né? Ele tinha não tinha olhado a obra bem direito, tinha pago algum serviço que não tinha sido feito, e a gente, quando levantava lá, levantava minúcias, né? Está ouvindo, gente? Vamos trocar. Então, a gente sempre encontrava, e o engenheiro era sempre penalizado. Então, nesse ano de 2015, o conselheiro já tinha feito essa encomenda para a COP, nós criamos um manual simples, assim, em linguagem simples, para contratação e fiscalização de obras e serviços de engenharia. Fizemos esse manual dentro da COP e saímos para o Paraná ministrando cursos para as prefeituras. Ministramos uns 2 anos de curso, mostrando para os engenheiros o que a gente olhava, o que a gente ia fiscalizar, o que a gente cobraria deles ou não, para dar uma melhorada, para a gente ver se, a partir daí, os engenheiros paravam de ser penalizados sozinhos, ou seja, na verdade, a gente queria que eles fizessem a coisa certa, né? Que eles tomassem mais cuidado nas medições, que eles tomassem maior cuidado no planejamento, maior cuidado com o projeto básico, maior cuidado com os acompanhamentos, com as comunicações com a contratada, e com isso a gente achava que teriam menos obras paralisadas, menos obras com serviços mal feitos. Em 2016, foi quando as auditorias começaram a ser estruturadas no Plano Anual de Fiscalização. Em 2017, nós fizemos também a primeira auditoria diferente, porque antes a gente fazia auditoria obra por obra, e nós começamos a fazer auditoria município por município. Então, o município selecionado, dentro dos critérios nossos lá de relevância e materialidade, e outros critérios que nós encontrávamos, né,
dependendo do planejamento da auditoria, nós passamos a auditar a cidade inteira. Mas a gente, ainda assim, tinha uma obra que a gente chamava de obra foco. Nessa obra, a gente fazia as minúcias, detalhava tudo, e as outras a gente olhava um pouco mais superficial e mandava devolver dinheiro da que a gente tinha feito as minúcias. Se tivesse dano ao erário, a gente é obrigado a apontar. E as outras obras, a gente também fazia determinação, né? Indicava para o conselheiro, fazia determinação de essas obras serem retomadas. Então, a gente começou, em 2017, mudar o nosso conceito assim, de como auditar. 2018, não teve auditoria pela COP, porque mudou o regimento interno do tribunal e acabou que aquele ano não foi feita, foram outras prioridades. 2019... a gente fez também auditoria nesse mesmo molde, né, de uma obra foco e as outras obras satélites, que eram todas as obras existentes no município. 2020, por causa da pandemia, nós não conseguimos fazer. Aí, 2021, nós tivemos que nos reinventar, porque não tinha auditoria, né? A gente não sabia fazer auditoria remota. A gente só sabia fazer, falava, a obra tem que ser auditoria presencial, não dá para fazer auditoria remota. Como é que a gente vai dizer que a obra está pronta ou não está? Mas a gente precisou fazer, porque não tinha, né? A gente tinha que fazer, estava cheio de obra paralisada, 2.000 obras paralisadas, 3.000, como é que a gente ia deixar isso desse jeito? Então, nós mudamos o foco e começamos a fazer auditoria pensando só na retomada. Porque também, como que a gente ia mandar devolver dinheiro se a gente não tinha levantado presencialmente as quantidades? Então, nós começamos a entender que o valor pago na obra era um desperdício de dinheiro. A gente já mudou agora um pouco isso. É um desperdício, mas a gente mandava devolver tudo. Então, a gente não tinha como fazer um levantamento do que tinha sido executado ou não, porque a gente estava fazendo remotamente. Ninguém ia viajar para arriscar a vida, né, para fazer uma auditoria e morrer de Covid, né? Principalmente porque a gente conhecia muita gente que tinha morrido, né? A gente teve até um colega que faleceu de Covid. Então, assim, e muitos colegas do tribunal, um colega direto nosso que faleceu. Então, a gente não tinha essa coisa de sair. Eu tinha medo de sair. Então, nessa época que eu fiz a auditoria, eu fiz uma auditoria remota, mas eu ainda com aquela coisa minha de olhar, era Curitiba. Eu falei, eu vou olhar, eu vou lá, não vou conversar com ninguém, não vou nem falar que é Maria José que está lá, mas eu vou ver se essa obra está do jeito que eles estão dizendo para a gente mesmo. Mas eles tinham mandado a foto georreferenciada, com a data. Aí eu falei, mas meu Deus, precisa disso? Acho que não, acho que a gente pode mudar e fazer uma coisa para ter mais abrangência. Então, nós mudamos esse jeito de fazer. Em 2021 também nós lançamos, já que a gente estava fazendo menos auditoria presencial, nós lançamos a cartilha de obras paralisadas, que era uma orientação ao gestor como ele poderia evitar que as obras ficassem paralisadas e uma orientação para como retomar. E também para como corrigir as informações no pitch, porque tinha muita informação errada, como de fato tem ainda, até hoje, né? Então, em 2022, nós fizemos a primeira auditoria com a participação do controle social. Era uma participação tênue, né? A gente selecionava umas 2 obras de 2 municípios, por exemplo, 2022, selecionamos acho que 2 ou 4 obras, não me lembro agora com certeza, e a gente passava essas obras para o observatório. Eram obras que a gente não tinha conseguido esclarecer se elas realmente estavam retomadas ou não, e a gente passava, fazia uma reunião virtual com as pessoas do observatório social que iam participar. Essas pessoas tinham feito um treinamentozinho básico de controle social, que tem no site do tribunal, e essas pessoas iam lá, respondiam para a gente, devolviam um formuláriozinho em Excel que a gente pedia para eles responderem, e as fotografias do que eles haviam encontrado lá. Em 2022 e 2023 foi assim. 2024, nós ampliamos um pouco, porque nós resolvemos tirar do papel esse projeto Veracidade. Esse projeto, antigamente, em 2019, já pegando a inspiração de 2012, que os engenheiros da Universidade Federal do Paraná trabalharam com o Tribunal de Contas, nós resolvemos expandir o Veracidade, que depois eu vou explicar aqui para vocês, mas era uma proposta de levar a obra pública para dentro da universidade, já que nós, lá da COP, todos os engenheiros de lá, nós somos 16 engenheiros, e acho que 12 ou 13 estagiários de engenharia ou arquitetura, ninguém de nós tinha tido a disciplina, a obra pública na universidade.
Então, eu vou mostrar um pouquinho o que é o PIT, né? O PIT está no site do tribunal, aberto lá, né? Para todos. E tem essas diversas informações aí, gráficos, processos, entidades, despesas, as diárias. Tem informação geral. E tem também a informação das obras que está lá. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Deixa eu voltar aqui. Tá, não estou conseguindo mostrar, mas, ó, segunda fila de baixo para cá, onde está escrito obras, tá? Vocês entram lá, aí tem todas as informações possíveis sobre a obra, desde a licitação, planilha orçamentária básica, planilha contratada, cronograma, é para ter, medições com fotos, se a obra está paralisada, o termo de paralisação válido, o responsável técnico, a anotação de responsabilidade técnica, é para ter um sistema geral, além dos empenhos, dos aditivos, de tudo mais que é para ter direito do tribunal olhar lá, tá? A nossa... Vou adiantar um pouquinho, que eu acho que eu estou falando meio devagar demais. A nossa seleção... Não vou mostrar mais não, mas pode me ajudar. A nossa seleção, a gente pega assim, aparece assim essa figurinha. O que está em vermelho aí é obra paralisada. Isso aí, eu peguei um número aleatório aí, tinha 1.047 no valor de 1.500.000.000, né? É o valor que a gente tinha lá. Deixa eu passar aqui para frente. Então, a auditoria de obra paralisada, a gente olha o quê? A transparência, né? E se a obra está paralisada ou não. Tendo obra paralisada, a obra paralisada em si não é uma irregularidade, mas tendo obra paralisada e tendo sido contratadas outras obras sem atendimento a essas que estão paralisadas, então provavelmente, né, possivelmente, está havendo uma irregularidade, né, no cumprimento da lei de responsabilidade fiscal, tá? Então, a gente tem 4 objetivos, vou dar uma lidinha rápida aqui, porque se eu falar vai demorar muito, eu já estou na metade do meu tempo. A gente aplica os dispositivos, né, quando a gente está auditando, verifica a conformidade em relação à lei, tá? Verifica a conformidade em relação às transparências e fomenta os procedimentos que o município precisa ter para evitar que a obra paralise ou que a obra fique lenta, atrasada. Então, a nossa auditoria é baseada nisso. Então, esse ano de 2025, como a gente está estudando ainda os resultados do que a gente teve o ano passado no Veracidade, esse ano a gente está fazendo acompanhamento, em vez de fazer por cidade, né? Que por cidade a gente pega assim, quando a gente pega 13 municípios, né? Se cada município tiver 5 obras, já são 65, né, obras. Então, esse ano a gente está fazendo 20 acompanhamentos, e como surgiu também a necessidade da gente fiscalizar especificamente as obras do FNDE, porque o Tribunal de Contas participa da rede Integrar, então nós estamos auditando 9 obras do FNDE, selecionamos como? A gente quer rápida retomada, então a gente não vai selecionar uma obra que não tem termo gerado, uma obra que o prefeito ainda nem sabe se ele quer retomar ou não quer. Então nós priorizamos na nossa seleção, além de materialidade e relevância, né? E temos a possibilidade de olhar também, porque o CREA já olhou essas obras para a gente, né? A gente está selecionando essas que têm possibilidade, está fomentando a retomada e conclusão dessas obras. Tem uma outra equipe, né, que está estudando nosso sistema, porque quando a gente pegou os resultados do Veracidade, a gente viu que a gente precisa mudar alguma coisa no nosso sistema, porque tem muita informação incorreta. Então, a gente precisa mudar, divulgar melhor, porque o que a gente quer não é multar ninguém, não é que o gestor tenha suas contas irregulares. O que a gente quer é a informação correta, porque o PIT é o sistema que a gente mais usa para pegar essas nossas amostras de auditoria. Então, os achados dessa auditoria mais simplificada nossa, que é para a retomada mesmo, é se o município não deu atendimento às obras paralisadas, ou seja, se ele tem uma obra paralisada lá e contratou outra, né, se ele fez isso, ele vai ser... a gente tenta fazer ele retomar, né, durante o período de auditoria, ou ele vai ser, se infelizmente ele não retomar, ele pode ser
penalizado. E também em relação à transparência, porque a gente tem uma resolução de 2012 que o município tem que fazer as informações verídicas, tem que passar as informações verídicas para a gente. Então, quando ele não passa, ele também pode ser penalizado. Então, são esses dois vieses das nossas fiscalizações de anos para cá. Aí a gente discute, mesmo que essa auditoria ela pode ser presencial ou remota, tá? Se ela for remota, muitas vezes porque a gente aprendeu que dá para fazer auditoria de obra paralisada remota e só visitar. A gente gosta de visitar, né? É bom para a gente, é bom para o jurisdicionado, para o município também. Vai visitar se a gente tem alguma dúvida, né? Às vezes tem 10 obras no município, se você for lá, você vai olhar as 10, né? Mas às vezes tem um município que ele te mostra que aquilo ali está retomado, ele tem uma medição atual, ele tem uma foto, ele tem um filme, ele tem uma coisa georreferenciada, ou o CREA já foi olhar para a gente viu que aquela obra está pronta mesmo, o CREA já mandou uma fotinho, ou está em andamento, foi retomada. Então, a gente, se for remota, a gente faz uma reunião virtual com o município, né, com o engenheiro, prefeito, controlador interno e quem mais for necessário nesse caso, né, o secretário da pasta, né, geralmente educação e saúde, que são as mais que a gente pega, mas a gente pega assim, tem obra de educação ou saúde paralisada, esse município foi selecionado, a gente vai auditar todas as obras paralisadas dele, não só as de educação e saúde. Então, a gente manda para discussão de achados, né, depois de discutir os achados, a gente faz a matriz de achados, se tiver achado, né? Depois a gente faz o relatório e analisa, e marca também os benefícios da fiscalização. Os benefícios da fiscalização já tem alguns anos que nós estamos registrando, porque é importante para a gente saber o que é benefício e para a população também saber o que a gente está fazendo de bem para a sociedade. Agora eu vou falar o Veracidade um pouco, né? Veracidade é um projeto importante nosso, né? Que o principal objetivo é levar a obra pública para a universidade e formar um engenheiro cidadão, né? A partir do momento que ele conhece o nosso sistema, que ele entra no nosso sistema para preencher um formulário remoto preparado por nós, que vai checar as informações do PIT, e ao mesmo tempo ele visita 2 obras paralisadas ou atrasadas na sua região, ele visita 2 obras públicas. Talvez esses que foram visitar disseram que eles nunca tinham visitado uma obra pública da sua cidade. Eu também não visitei quando eu fiz engenharia. Não sei se vocês visitaram, mas assim, então é uma oportunidade que a gente está fazendo, né, fomentando a participação social e a cidadania. Então, a gente levou, como eu disse, né, o tema obras públicas, e a gente também pega, com esses dados que eles passaram para a gente, né, a gente tenta mitigar os problemas do nosso sistema, né, os problemas técnicos que tem no nosso sistema, e também os problemas técnicos das obras, para eles entenderem o que eles podem melhorar quando eles forem engenheiros, ou de obras públicas, ou de obras particulares, ou servidores públicos. Então, a gente tenta fomentar isso. Depois, com isso, o que a gente fez quando a gente recebeu isso aí? Nós fizemos um relatório, né? Eu acabei esquecendo de botar o QR Code aqui do nosso relatório do Veracidade, mas depois, se alguém quiser, eu posso mandar. E nós fizemos um relatório e estamos utilizando esses dados que foram encontrados lá para tentar tornar o nosso sistema com menos informações incorretas. E também a gente tenta provocar ação, né? Por exemplo, de controle social, porque se tem uma obra paralisada, mas ninguém sabe, é uma coisa. Se tem uma obra paralisada e 12 estudantes de engenharia daquela cidade sabem, é diferente, porque eles são formadores de opinião, eles também conhecem a cidade deles, né? Então, a gente tenta fomentar a cidadania, que é o nosso principal ganho nesse projeto. Então, a primeira etapa foi fazer o convênio, né, com as universidades e com a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Esse projeto é um projeto de extensão universitária, esse projeto está classificado também pelo CREA, foi um projeto premiado, né, na categoria Obras Públicas de Extensão Universitária. Então, depois que como funcionou o sistema? A gente fez o cadastramento das obras, tirou lá no sistema que a gente tinha naquele dia, em fevereiro do ano passado, 1.083 obras.
Dessas 1.083 obras, a gente também encaminhou, fizemos uma divisão lá por universidade dentro do seu campo de atuação, dentro da área de influência regional da universidade, e também passamos essa lista para o CREA olhar essas 1.083 obras para nós, para ver o que de fato estava paralisado ou não. Para fazer isso, nós criamos um manual do universitário, tá? Incentivamos que o futuro engenheiro se inscrevesse no CREA Júnior, que aí é a nossa colaboração com o CREA, né? E o participante, ele tinha também que fazer e ser aprovado num curso online básico do controle social, para ele poder participar da equipe que ia trabalhar nessa parte, né? Aí nós criamos grupos na plataforma Teams, fizemos reuniões de treinamento com os professores e com os estudantes, foram feitas palestras nas universidades, cada uma dessas universidades, para chamar os alunos e explicar o que seria o projeto em si. Então, esse aí é um modelinho de formulário remoto, foi desenvolvido. Nesse formulário, a gente colocou as obras todas que a gente queria que eles olhassem, tá? E eles olharam os itens relativos a acompanhamento de obra, que é boletim de medição, cronograma, planilha orçamentária base, planilha orçamentária contratada, aditivo, se o engenheiro que fazia a medição assinava a medição, se o termo de paralisação era um termo de paralisação mesmo ou não. Então, são diversos itens que eles avaliaram para nós. E nas visitas técnicas, nós pedimos para eles preencherem uma coisa parecida com o que a gente faz. Menos um pouco, mas eles levantaram as quantidades, nós entregamos os projetos, pedimos toda a documentação para a prefeitura, comunicamos à prefeitura que eles iriam lá, que os professores e os estudantes iriam lá. E eles entregaram para a gente um formulário preenchido com 2 obras paralisadas ou atrasadas e entregaram para a gente o formulário com preenchimento de dados e também com a curva ABC. E também eles avaliaram se os serviços aparentemente estavam bons ou ruins. Foi como se fosse uma mini inspeção, né? Só que isso aí a gente não considera como inspeção mesmo, porque eles são estudantes. Isso aí é insumo para a gente poder olhar, né? A gente não pode pedir que um estudante de engenharia, ou que o CREA, ou que uma pessoa terceirizada faça uma auditoria. Então, eles olham e a gente recebeu esse material e está tratando esse material. Isso aqui são fotos da primeira visita técnica. Foi em Ponta Grossa, que até o presidente conselheiro na época foi. Aí nós recebemos os formulários, né? E analisamos eles. Recebemos do CREA também os formulários das inspeções, que ao todo eles inspecionaram 974 obras, não fizeram as 1.083, porque alguma delas era cadastro dobrado também, tá? Aí eu queria que o Cido, não sei se é o Cidão que está aí hoje, quem está aí, passasse um videozinho. Isso é um videozinho do Ver a Cidade. Está aí na pasta.
continuar lá para mim, seguindo o slide para frente? Deixa eu ver se eu consigo. Aí, resultados. Desculpa, gente. Estou terminando já, tá? Para não passar muito meu tempo já está quase acabando. Eu vou colocar aqui os resultados, tá? A gente tinha um problema, né? Que a gente não quer que a obra paralisada ela se torne uma obra abandonada, né? Porque aí realmente vai ser 100% do desperdício do dinheiro, né? Então, a gente escolhe, eu já mostrei como que a gente faz a seleção, pelo pitch, se a situação está paralisada, por materialidade e relevância, que são as obras de educação e saúde, principalmente, né? E a gente pede a correção do sistema e a retomada das obras. O CREA, quando ele levantou para a gente, da situação das obras informadas como paralisadas, então, de 1974, que eles vistoriavam, teve em torno de 260, mais ou menos, que estavam, de fato, paralisadas. Outras situações eram obra em andamento, obra que estavam concluídas, mas faltava fazer o termo de conclusão. E isso é muito bom para a gente, porque, em vez de a gente ter que fiscalizar as 974, a gente tem que fiscalizar só as 260. Então, isso aí dá um ganho muito grande para a gente, porque nossa equipe é muito pequena, né? Os estudantes também fizeram uma coisa que a gente já sabe, né? Durante a auditoria a gente vê que tem muito boletim de medição incompleto. Eles acharam lá que só 27% estava completo. A planilha orçamentária básica também a gente pede para ser em Excel, porque a gente precisa fazer o tratamento. Muitas vezes a planilha está lá em PDF, então a gente considera que não é válida, ou às vezes é uma planilha sintética também, que a gente também considera que não é válida. Então, o resultado, eu acho um resultado, eu fico muito orgulhosa desse resultado nosso, porque a gente, nos últimos anos, nós fiscalizamos 506 obras. E dessas obras, 48% foram concluídas ou durante a auditoria ou pós-auditoria, porque a gente tem uma planilha lá que a gente acompanha todas as obras que foram fiscalizadas, né, em todos os programas. E, então, de 48 mais 26, mais 8 que estão em retomada, a gente tem assim que 82% é a taxa de sucesso, que a gente considera muito alta. Porque quando a gente tinha só cobrando dano ao erário, demorava muito. E, às vezes, a taxa de sucesso não era tão grande, porque o prefeito pensava, bom, tem dano ao erário lá, não fui eu que fiz, eu que não quero mexer nisso, porque vai ser pior. Então, nós mudamos a estratégia e, com isso, a gente está tendo realmente muita obra retomada, muito benefício financeiro, né, até auferido durante a fiscalização. E aqui, esse quadro, eu vou ressaltar um pouquinho nele, vou falar rapidinho, tá, Adriana? Desculpa que meu tempo acabou, mas assim, eu quero mostrar que o CREA, por exemplo, ele vistoriou em 2017 para a gente 448 obras, e a gente teve capacidade física de vistoriar 43, quer dizer, 10%, né? Ele foi em 30 municípios, a gente foi em 5. Em 2018, ele levantou 51, mas a gente não fez auditoria, ele foi 10 municípios, a gente não foi em nenhum. 2019, ele foi, somando aqueles 51 com 195, foi a amostra que a gente pegou para 2019. Então, ele foi em 29 municípios visitando para a gente auditou 5. Em 2021, era remoto, ele não foi. Em 2022 também, ele não teve condições de ir, porque era na pandemia. Em 2023 também, eles não foram, porque eles também estavam se estruturando, mas aí a gente conseguiu analisar. 123, 75, 99, né? Em 8 municípios, ou em 14, ou em 18, né? 2024, eles foram também, olharam 974 obras para a gente, nós conseguimos olhar 78, eles conseguiram olhar 247 municípios para a gente e nós conseguimos olhar 13. Então, assim, aumenta muito a nossa capacidade, né, já que a gente tem pouca gente. Então, aqui eu fiz dos nossos 5 últimos relatórios, tá? Tem total veracidade aí que não está. Era isso, né, que eu queria colocar. E aqui também a nossa cartilha de obras paralisadas, que os municípios usam bastante. E a gente fica feliz de ter conseguido fazer esse documento na nossa unidade. E era isso, pessoal. Muito obrigada, tá? A nossa equipe é pequena, né? Como eu falei para vocês, nós somos 16 engenheiros, mas que trabalham especificamente nesse projeto, nós somos em 5 engenheiros e 3 estagiários de nível superior. Tem uma outra parte da equipe, que também está sob a minha supervisão, que a gente olha a manutenção e conservação das escolas, que é o que a gente vai fazer
no Ver a Cidade desse ano. Enquanto a gente está tratando os dados das obras paralisadas, esse ano a gente vai fazer manutenção e conservação de escolas com os estudantes. Acessibilidade também, que é um projeto que a gente já faz há 3 anos também na nossa unidade. Pessoal, era isso aí. Muito obrigada, tá? Desculpa ter passado um pouquinho do tempo aí.